Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Mondini, da Mondini Plantas. Hoje eu vou trazer para vocês o cultivo de uvas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como é as uvas da Mondini, algumas variedades que a gente tem aqui também, até mesmo como você pode estar fazendo o cultivo aí na sua casa. Uva, geralmente o pessoal tem na cabeça que às vezes é uma uva, só vai funcionar aqui no sul, em regiões bem frias, mas na verdade hoje tem diversas cultivares que podem estar sendo cultivadas em diversos climas. Então tem gente cultivando em São Paulo, tem gente cultivando aí na Bahia, então tem diversos lugares que pode ser cultivada a uva. Vai depender um pouquinho do manejo, do solo, irrigação, então tem todo o manejo que você pode estar fazendo. Por exemplo, em regiões mais quentes, o pessoal faz uma irrigação constante, gotejamento, e quando eles precisam fazer aí que a planta entre no ciclo de dormência, já que lá não tem o frio, eles simplesmente cortam a irrigação por um tempo, a planta entende que tem que começar a entrar em dormência, então é feito esse manejo, e aí sim depois eles voltam com a irrigação e a planta quebra esse ciclo. Tudo bem que eles usam produtos para fazer isso também, produtos químicos, que vão ajudar nessa sistema aí de desenvolvimento da planta, para ela completar esse ciclo que ela precisa para produzir. Então, em climas muito quentes, é feito mais ou menos desse jeito o manejo. Usam produtos para quebrar dormência, tudo mais. Aqui no sul, em locais um pouco mais frio, a gente não precisa disso. Então, a gente tem essa vantagem de ter essa economia, podemos dizer assim, que é aí, às vezes, o manejo já é feito automaticamente, a dormência da planta. Por exemplo, aqui a gente tem um feixezinho, né? Então, que são de plantas aí que estão tudo em dormência. Então agora é a hora de fazer o manejo dessa planta. A gente usa ela para plantar em sacolas, que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Então a gente consegue ver diferentes tipos de manejo, a gente consegue fazer aí diferentes tipos de manejo. Poda com ela agora também é uma época interessante. Geralmente época de poda aí das uvas, aí geralmente é junho, julho, agosto em algumas regiões. Então é onde você vai estar realizando a poda da uva. É muito interessante você sempre fazer a poda uma vez ao ano. Então, quando tiver cultivada, você planta. Por exemplo, a gente tem uma planta aqui, geralmente, né, aqui na Mondini, ela vem desse tamanho, geralmente quase, né? Então, às vezes ela vem dobradinha para você na caixa, não precisa se preocupar. Mas depois que você fez o plantio da uva, é interessante, pode podar aqui assim, mais ou menos, deixando a planta com 70 centímetros. Ela estando com 70 centímetros de altura, é bem tranquilo, ela vai se desenvolver, ela vai brotar, então não precisa já querer plantar às vezes a uva desse tamanho, porque depois você consegue fazer aí a condução dessa planta. Uva é uma planta que precisa ser conduzida, então dependendo do sistema que você vai fazer o plantio, é bem interessante fazer a condução. A irrigação da uva também ela é uma planta que gosta até de uma certa irrigação, um solo bem drenado, né? Não deixar aquele solo que fique com muita umidade, senão acaba desenvolvendo aí às vezes doenças, e às vezes ela não se desenvolve tão bem, porque você pode ver que tem às vezes em clima aí mais pedregoso, o pessoal planta a uva e ela se desenvolve bem, então consegue fazer colheita dela, tudo bem tranquilamente. Por isso que é bem legal aí de se ter a uva. Então, como agora ela tem alta adaptação a diferentes climas, é algo bem bacana para você estar cultivando em casa. Tem gente que cultiva ela até mesmo em vaso, então colocam treliças, colocam diversas coisas e acabam fazendo a condução da uva sem grandes problemas. Um espaçamento bem bacana para você estar plantando a sua uva, depende um pouco de cada sistema que você vai estar utilizando, mas geralmente 2,5 metros aí entre plantas é bem indicado para você estar fazendo já o cultivo da uva sem grandes problemas. A gente aqui na Mondini tem diversas variedades, então desde clima para clima quente, para clima frio, tem variedades que são especialmente mais específicas para vinho, tem para uva de mesa, tem uva sem semente, então a gente tem diversas variedades, a gente vai falar um pouquinho mais sobre variedades. Aqui a gente tem uvas de mesa, finalidade somente mesa. Tem a uva Rubi, uva Itália, que essas geralmente você encontra no mercado. Tem a uva Isis, que é sem semente. Uva Venus é sem semente também. São uvas que você pode estar cultivando. Por exemplo, a Venus e a Isis, elas se adaptam em climas um pouco mais quentes também. Você pode estar cultivando sem problemas. Então são uvas bem interessantes para você ter na sua casa. Temos uva aí também para vinho, suco, então, às vezes até mesmo geleia. Seria uvas, por exemplo, uva Bordeaux, Terci Bordeaux, uva Niagara rosada, uva Niagara branca, uva Isabel, uva Vitória. Essas aqui são de clima quente, para clima quente, e também são aí finalidade suco para consumo in natura, né, que a gente chama de mesa, e também para fazer vinhos e até mesmo geleias.
São bem conhecidas essas uvas, são uvas que você encontra aí aqui na Mondini Planta bem facilmente. Então você pode estar cultivando na sua casa, é bem fácil, elas se desenvolvem super bem. E também a gente tem algumas outras uvas que são às vezes um pouquinho mais difíceis de se encontrar. Por exemplo, a uva Lorena é uma uva extremamente doce, pequenininha, que é utilizada para espumante. Então ela é uma finalidade bem única. Para consumo in natura você também consegue consumir, só que ela é bem doce quando você consome. E ela gosta de clima um pouco mais frio, então a gente tem uvas também para clima um pouco mais frio. No nosso site você consegue ver, a gente deixa aí bem especificado quais regiões são mais indicadas para fazer o plantio dessas uvas, que é algo que auxilia bastante vocês aí na escolha das suas variedades. A gente também tem outras uvas, então um pouco mais raras, que seria a uva jabuticaba, que a gente menciona aqui no Brasil, chama de uva jabuticaba, e também tem a uva bananinha. Essas são variedades um pouco mais exóticas, que também tem uma ampla amplitude aí de clima para ser cultivada, então você pode estar cultivando também, né? Geralmente clima um pouquinho mais frio é geralmente o mais indicado assim o cultivo de uva, mas é bem bacana, então você pode estar cultivando. Se você for fazer o plantio, tem algumas maneiras de você fazer o plantio aí na sua casa. Você pode estar fazendo o plantio em sistema de espaldeira. Sistema espaldeira seria você estar plantando várias plantas assim, em linha, né, uma longitudinal. Você vai colocar alguns palanques e vai deixar ela em linha, não vai fazer aquela cobertura que geralmente é feita. O sistema de espaldeira assim, você vai botar um palanque, por exemplo, esse aqui seria o palanque, você vai colocar uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, um pouquinho, né, uma certa altura. E assim você vai conduzindo a planta lateralmente, então por linhas longitudinais, ela vai ter um aramezinho onde a uva vai se desenvolvendo. É mais fácil também para colher, muitos produtores aí, muitas vinícolas você vai visitar, eles usam o sistema de espaldeira. Tem o outro sistema, que é o sistema enlatado, que a gente chama, que é aquele sistema que geralmente a uva vai ficar em cima de você. Então você vai fazer todo o manejo por cima, você vai fazer a colheita em cima, né, fazer todo esse manejo. Também é fácil de fazer, você consegue fazer, talvez vai ocupar um pouco mais de espaço na sua casa, no seu terreno, mas também é uma opção que pode ser feita e já tem sido utilizada há bastante tempo aí por pessoas que cultivam a uva. Então é bem tranquilo. A gente também vai trazer aqui um pouquinho mais de como as uvas chegam para você na sua casa. Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, alguns cuidados que você tem. A gente tem aqui, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai falar é a uva Vênus, né? Então a gente tem diversas variedades, pode ter sido que eu pulei alguma coisa, por exemplo a uva francesa, a gente também tem, que finalidade é mesa e suco, então a gente tem uma gama bem grande. Convido vocês a acessar um dos links aí que talvez a gente tenha aqui em cima, ou também vou deixar na descrição do vídeo, nosso site da loja aí, a gente tem aqui diversas uvas que você pode estar conhecendo e adquirindo aí para sua casa. Então, quando você comprar uma muda de uva, provavelmente ela vai chegar assim para você, ela vai chegar num pacote, né? Geralmente ela pode vir uma planta só, às vezes quando você compra um kit, que a gente tem kits aqui também de uvas, pode ser que venham mais uvas plantadas junto. Por exemplo, essa aqui é uma uva ainda não plantada, ela fica com essa raiz, ela fica assim, no inverno ela fica totalmente sem folhas, então pode ser que venha mais uvas plantadas no mesmo pacote. Então quando você for fazer o plantio na sua casa, sempre lembre-se de separar elas, coloca um espaçamento bem bacaninho aí, uns 2 metros, 2,5 metros, e pode fazer o plantio sem grandes problemas. Então, geralmente a uva ela vai chegar sem folhas, se você está adquirindo ela no inverno, também agora no inverno e outono, porque é o ciclo dela, ela perde totalmente suas folhas, não só uva, mas como maçã, pera, caqui, ameixa, pêssego, tudo isso perde folhas no inverno. Então não precisa se preocupar caso você for plantar uma muda assim, né, e ela estiver sem folha, você pode achar que ela está morta, mas ela não está, então ela só simplesmente está em dormência. Você pode fazer depois da poda, né, como eu falei, depois que plantou, faz a poda da planta, deixa ela uns 70 centímetros aí de altura, que é bem tranquilo, né, pode fazer uma adubaçãozinha também se quiser aí, então pode, bem tranquilo, a planta vai gostar. E é assim que ela chega com esse tantinho de raízes, é porque ela está em dormência, então por isso que é fácil fazer o manejo dessa planta agora, né? Então é uma planta enxertada que a gente tem aqui. Quando você for tirar ela do pacote, desse pacote aqui, o substrato vai cair. O substrato vai cair porque ela não vai formar torrão ainda, porque ela não vai estar emitindo raízes. Vai ser uma planta que está em dormência,
sem emissão de raízes, e na primavera, verão, ela começa a emitir raízes. Às vezes quem adquire nossas mudas na primavera e no verão, ela já vai estar brotada, vai estar aqui com alguns brotos, você vai conseguir plantar ela também, cultivar tranquilamente, sem grandes problemas. Seria, né, o que a gente tem aqui de uva para você estar recebendo na sua casa. E uma dica para você saber se a sua uva tá viva, tá morta, chegou assim, tem certeza que vai sobreviver? Então aqui eu vou mostrar para vocês o que vocês podem estar fazendo. Aqui a gente tem aqui, ó, você chega com a unha mesmo, dá só uma raspadinha. Se tiver verde, não se preocupa que ela vai brotar sem problema nenhum. Se tivesse seca, aí sim a gente, né, se preocupa um pouco, vai fazendo algumas podas, porque às vezes a parte de cima está seca, mas a parte de baixo aqui está viva. Então até é interessante, até o enxerto, se tiver verde, você não precisa se preocupar. Abaixo do enxerto, pode ser que o enxerto que já foi feito, ela já morreu. Também ainda muitas pessoas às vezes ficam com dúvidas sobre planta enxertada e sobre uva feita por estaquia, porque tem gente que gosta depois de propagar suas uvas em casa, né, fazendo por estaquia. Então até mesmo se você for propagar, recomendo cortar, deixa pelo menos 3 gemas, assim é o mais interessante. Você pode estaquear, vai estar multiplicando sua planta aí sem grandes problemas. A vantagem, por exemplo, de ter uma muda enxertada é você vai ter aqui uma produtividade muito boa, né? Porque você vai ter também a seleção de cultivar melhor, né? Então aqui embaixo a gente tem o porta-enxerto, que é um pouco mais abaixo. O porta-enxerto geralmente utilizado aqui na Mondini Plantas é o Paulsen, é um dos porta-enxertos mais utilizados, né? Aqui ainda mais ainda para a região sul. Mas ele vai trazer resistência para a planta, vai trazer diversos benefícios. Por isso que é interessante sempre ter um porta-enxerto. Então você vai ter aí variedades um pouco melhores, melhoradas, vai ter mais produtividade. Porém, plantas que feita por estaquia também trazem alguns benefícios. Um deles seria a longevidade da planta. Uma planta que é feita somente por estaquia, ela tende a viver um tempo mais, ela vai produzir por um longo período mais de tempo. Talvez a produtividade seja menor do que essa planta enxertada, então até mesmo demore um pouquinho mais, não demora tantos anos a mais assim para produzir, às vezes 1 ano a mais para produzir do que a planta enxertada. Por isso que você pode estar cultivando aí sem grandes problemas na sua casa, pode estar fazendo estaquia sem problemas, mas geralmente uma planta enxertada vai te trazer um pouco mais de produtividade e também produz um pouco mais ligeiro. Às vezes no primeiro ano ela já produz, dependendo da região e os cuidados, às vezes no segundo ano ela também já está produzindo. Isso vai depender sempre depois, posteriormente, você lembrar de fazer a poda. Pode podar ela sem problemas, deixando algumas gemas, e você vai conduzindo a planta para assim você garantir uma boa produtividade. Esses aqui seriam os principais cuidados que você tem que ter com a uva. Então, lembrando, chegou a planta assim, não precisa se preocupar, ó, pode dizer que a gente tem aqui. O substrato está aqui somente para manter a umidade da planta, então na hora que ele desfazer o torrão, não precisa se preocupar, pode plantar tranquilamente. E qualquer dúvida, você pode estar mandando aqui para a gente, que a gente vai estar respondendo também. Então lembrando, vou deixar o link aqui abaixo da nossa loja. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo. Um forte abraço e até mais, pessoal.